No mês dedicado às vocações, o Catedral Especial recebe o bispo de Itapeva, Dom José Moreira de Melo. Dom José, como foi a sua infância, a vida em família? Para comentar sobre a minha família, com certeza não é o que nós encontramos hoje, como a gente vivia, porque os tempos eram outros. Mas, para resumir um pouco, eu diria, nossa família era uma família numerosa. Nesse ponto, há uma diferença bastante grande quanto aos costumes atuais. Nós somos 13 filhos, em que eu sou o mais velho. E a luta de uma família naquela época, de família pobre, família que conseguia sobreviver, não numa extrema pobreza, mas com dificuldades. Minha mãe trabalhava em casa o dia inteiro, ela não tinha ninguém que trabalhasse para ela nos deveres de casa. E a família foi crescendo e o meu pai se esforçando, buscando conseguir várias formas para o seu trabalho. E no aspecto religioso sempre tivemos um testemunho muito bonito da família. Meu pai, minha mãe, que tinha assim hábito de boa participação na igreja. Então isso com certeza foi um sinal muito especial para todos nós filhos. Em que período da sua vida a vocação despertou? Como foi? Há uma história assim, histórias vocacionais, a gente encontra várias, não é? Eu costumo repetir que a minha história, ela tem uma marca assim muito forte de quase eu ficar assim, imaginando como explicar. Só tem uma explicação, que vocação é mesmo uma iniciativa de Deus. Vejam bem como que aconteceu. Naquela ocasião nós tínhamos na escola uma forma assim que havia uma separação que era chamada a primeira fase, os primeiros 4 anos de estudo, de aprendizagem, eram o que se chamava de curso primário. E nesse final, no 4º ano de estudos, a gente tinha naquela época uma cerimônia de entrega de diplomas e havia realmente um documento que a escola fazia com um currículo, com um histórico escolar. Mas eu lembro muito bem que nós voltávamos da festa de entrega de certificados. E meu pai e eu chegamos primeiro em casa. E aí ele me falou fazendo a seguinte pergunta: então, Zezé, agora que você recebeu o diploma, o que é que você vai ser? Aí é que vem a dúvida minha hoje, que eu disse de imediato: eu quero ser padre. Por que dúvida? Porque, na verdade, eu não estava com esse pensamento na fase final, no 4º ano primário. Mas, com a alegria do meu pai, após um certo susto comigo mesmo, eu fiquei entusiasmado. E aí ele foi tomar as providências, procurar saber o que o seminário ia exigir para que eu fosse acolhido. Então, assim que começou a minha vocação, eu me assustei um pouco, mas depois eu lembro que eu fiz um empenho muito especial numa busca de conseguir os objetivos. Isso foi no decorrer de toda a minha formação. Qual a importância dos religiosos e padres para a igreja? A igreja, todos devem saber que tem a parte daqueles que são chamados para um serviço especial, através de receber o sacramento da ordem, nos seus 3 níveis, mas temos também a importância de outras vocações, todas elas encaminhadas com o chamado de Deus. Aí a gente pode colocar o seguinte, que temos a vocação para a vida que pode ser chamada assim de dedicação integral, não somente daqueles que são chamados para serem ordenados com o sacramento da ordem, portanto,
temos também aqueles que são chamados para uma dedicação integral de sua vida, que é a consagração através dos 3 votos: pobreza, castidade, obediência. Quem recebe o chamado de Deus como homem para ser ordenado como presbítero, esse não tem esses 3 votos necessariamente, mas também tem como uma obrigação dar testemunho de vida que busque também a pobreza, a castidade, a obediência dentro da sua atividade ou das suas atividades em toda a sua vida. Deixe uma mensagem para os jovens que sentem o chamado de Deus. Ao prezado jovem ou à jovem, nós poderíamos colocar o seguinte: o essencial é você buscar ser fiel a Deus no seu compromisso de batismo. E com essa fidelidade vai se colocar com certeza na possibilidade de discernir de qual é a forma em que vai ser fiel. Então aí vai identificar o chamado de Deus, porque a vocação é sempre um chamado dele. E sinta o seguinte: veja quais os critérios que estão levando para você a esta escolha. Não fique imaginando que a gente é que escolhe. Nós fazemos um comportamento de discernimento para descobrirmos se fomos chamados por Deus. Mas então, um critério especial para esse tipo de discernimento é observar se as razões que levam o seu pensamento para uma forma de vida assim, no aspecto cristão, se direciona para servir aos outros. Porque Deus não dá uma vocação de uma forma egoísta, ou seja, que nós alimentemos uma forma egoísta de viver. Ele chama porque Ele quer que nós nos coloquemos sempre a serviço. Serviço de quê? Da evangelização. E a evangelização vai precisar de muitos modos. Então escolha aquilo que percebeu que foi chamado por Deus. Tanto você, masculino, como as meninas, da mesma forma, com certeza poderão ter os mesmos critérios. E é assim que vai conseguir a felicidade verdadeira na sua vida.